Navegando pelos oceanos do mundo, um predador de aço segue a presa e ataca de surpresa. O USS Texas é um submarino como nenhum outro. Sua profundidade de cruzeiro é de quase 300 metros. Suas armas, alguns dos mais letais mísseis e torpedos, além de unidades militares especiais. Sua missão: dar um golpe mortal onde for preciso, contra inimigos no mar e na terra. É hora de revelar os segredos desse guerreiro submarino, mostrando a tecnologia que está atrás de sua força e de seu poder. Essa mesma tecnologia torna esse submarino de 120 metros invisível e mantém 118 homens vivos em profundidades nas quais nenhum outro ser humano pode sobreviver, prontos para responder a qualquer ameaça. A seguir, conheça os segredos dos mega submarinos. Obras incríveis, mega submarinos. USS Texas, submarino de ataque classe Virgínia, 160 quilômetros a nordeste de Norfolk, Virgínia. O USS Texas está numa missão secreta. A inteligência indica que um petroleiro segue para Norfolk levando uma possível arma de destruição em massa. Um petroleiro repleto de armas mortais segue para a costa. Adotar curso 200. Se o Texas não o detiver, milhares podem morrer. Nenhum outro submarino é melhor equipado para intervir. Aguardar. O USS Texas e seu irmão, o USS Virginia, estão entre os mais novos submarinos de ataque americanos. Isso faz do Texas um dos submarinos mais sofisticados já construídos. É um petroleiro. Ele tem 115 metros de comprimento e pesa 7.000 toneladas. Mas é capaz de manobrar em águas rasas com a mesma facilidade que em alto mar. A missão agora é interceptar o petroleiro e destruí-lo usando torpedos ADK. Parece que estamos em boa posição para disparo. Num piscar de olhos, ele manda o petroleiro para o fundo do mar. Desta vez, é apenas um exercício, mas a tripulação do Texas sabe que a próxima vez pode ser para valer. Esta é a última geração de mega submarinos. O Texas representa um salto radical no projeto de submarinos. É um dos submarinos nucleares de ataque de maior profundidade e maior autonomia já construídos. Para entender os segredos do mega submarino, vamos construí-lo do início. Vê-lo torna-se uma arma. E descobrir como uma embarcação de 7.800 toneladas pode ficar invisível e localizar um inimigo em potencial a 2.000 quilômetros de distância. Veremos como outros mega submarinos desafiam sua supremacia. E saberemos o que acontece em situações de emergência. Os segredos dos mega submarinos começam muito antes do seu primeiro mergulho. Estaleiro Electric Boat, Groton, Connecticut. Este é o local onde nascem os submarinos americanos há mais de um século. O USS Texas é produto de dois estaleiros, o Electric Boat e o Northrop Grumman. E é um dos primeiros a ser projetado totalmente em computador. John, vamos dar um close no módulo da sala de máquinas auxiliares.
Tripulantes virtuais são colocados na sala de máquinas para aperfeiçoar o layout. Um pequeno espaço precisa acomodar tripulação, motores, geradores e maquinários de propulsão. Um software detector de choques testa os menores detalhes, tais como a abertura e o fechamento de escotilhas e armamentos. Ele detecta qualquer choque entre as partes antes de a fabricação começar. Na última fase, o software envia as plantas aprovadas diretamente para as máquinas que cortam o aço, moldam os componentes e dobram as tubulações. Chega a hora de construir o Texas. O processo também é revolucionário. Os submarinos costumavam ser construídos de dentro para fora, trabalhando-se no espaço apertado do casco. Segundo os engenheiros, é como fabricar um relógio suíço pela haste. Agora, eles constroem o Texas de fora para dentro. São feitos módulos independentes de tudo que um submarino precisa. A sala de máquinas, a sala de torpedos e o centro nervoso, a sala de comando e controle. Cada componente é encaixado dentro do casco. Mas o projeto engenhoso não garante a sobrevivência do Texas no mundo real. Um mundo de profundezas escuras, pressão d'água esmagadora e armas hostis. Após 5 anos na fábrica, 1 milhão de peças, 1.600 quilômetros de fibras óticas e cabos, 14 milhões de horas de trabalho e 2 bilhões de dólares, o USS Texas está finalmente pronto para a ação. O submarino de 7.800 toneladas é levado para uma doca seca. Em seguida, cuidadosamente baixado no mar, seu lar e seu maior inimigo. Nenhum oponente humano ameaça tanto os submarinos quanto o fundo do mar. O Texas e seus submarinos irmãos levam 118 tripulantes. Sua missão mais importante é levar esses homens onde jamais poderiam sobreviver, a centenas de metros de profundidade e mantê-los em segurança. Acima de tudo, ele deve dar à tripulação a mais básica necessidade humana: ar. Os primeiros submarinistas somente percebiam que o oxigênio estava acabando quando começavam a passar mal. Os tripulantes ficavam intoxicados por uma combinação de vapores do diesel e das baterias. Os primeiros submarinos mantinham os tripulantes vivos utilizando tanques de gás pressurizado, tubos para retirar ar puro da superfície e até mesmo produtos químicos que liberavam oxigênio. Mas o Texas tem um gerador de oxigênio revolucionário. Mesmo a centenas de metros de profundidade, a tripulação respira um ar melhor do que estamos respirando agora. Sensores de bordo monitoram continuamente o suprimento de ar, que é purificado com filtros que retêm contaminantes, removendo dióxido de carbono e retirando o excesso de umidade. Enquanto está submerso, o Texas retira o ar de uma fonte inesperada: o mar à sua volta. Ele transforma a água salgada em ar, separando seus componentes químicos, hidrogênio e oxigênio. Em 1 hora, o Texas é capaz de extrair mais de 6.000 litros de oxigênio, mais do que o dobro do volume necessário para a tripulação. No entanto, um submarinista nunca respira aliviado. Quanto mais profundo estiver, maior é o perigo. A profundidade máxima que o Texas pode alcançar é secreta. A Marinha admite apenas 240 metros, equivalente à altura da torre. A bordo do Texas, 8 centímetros de metal separam a vida da morte. Mas não é qualquer metal.
é um aço estrutural de alta pressão chamado HY-100, o mais forte casco de submarino já feito. Outro papel do submarino é lutar e vencer. Para isso, o Texas tem um dos arsenais mais mortais da Terra. No entanto, outro país está desenvolvendo um torpedo tão rápido que o USS Texas talvez não seja capaz de detectar. A transformação do submarino em arma requer duas características: ação furtiva e poder de fogo. Os dois submarinos da classe Virginia, USS Texas e USS Virginia, estão entre as mais poderosas armas submarinas já construídas. Escotilha segura. Quando entram em ação, eles desaparecem de vista como qualquer outro submarino. Submergir. Submergir. Convés submerso. 12 metros. Periscópios submersos. Mas o segredo para destruir um inimigo é vê-lo e ouvi-lo antes que ele ouça você. E o mega submarino tem os mais poderosos olhos e ouvidos já concebidos. Sonar, novo contato, direção 307, designado 063 em ATF, Alfa 3. Localizado, designado Sierra 63, seguindo para 307 em ATF. Muito bem, atenção controle. Sonar detectou novo contato, Sierra 63. Pretendo interceptar o contato com um torpedo ADCAP assim que tiver uma solução de disparo. Os primeiros submarinos examinavam a superfície por meio de um periscópio. Não havia como ver além de uns poucos quilômetros. Já os mega submarinos veem o mundo por meio de câmeras da era espacial, capazes de enxergar a dezenas de quilômetros de distância. Sierra 63 com um contato, direção 307, seguindo o contato em 063. Essas câmeras enviam imagens perfeitas para a sala de controle. Temos um contato a 15 quilômetros. Dá para ver melhor quando aumentamos a imagem. Um laser infravermelho informa à tripulação a distância exata do navio inimigo. O Texas localizou o alvo. Agora é hora de destruí-lo. O torpedo ainda é a principal arma do submarino. Famoso desde a Segunda Guerra Mundial, quando submarinos alemães caçavam navios de guerra aliados em grupos chamados de matilhas de lobos. No entanto, um mega submarino é uma matilha de um só. Ele é capaz de levar 38 torpedos, 3 vezes mais do que o U-Boat alemão do tipo 7. Na proa, 4 tubos de 53 centímetros podem lançar tanto torpedos quanto mísseis. Tem solução de disparo. Muito bem, procedimento de disparo, Sierra 63, tubo 4. Historicamente, os tripulantes tinham de mover e carregar torpedos de 2 toneladas manualmente, um processo lento e perigoso. Atenção, carregar tubo principal. Atualmente, o processo é automatizado. Os torpedeiros carregam e recarregam os tubos em 1/3 do tempo. Solução pronta. Pronta. Disparar, tubo 4. Disparando tubo 4. A água pressurizada impulsiona o torpedo em direção ao alvo. Um motor de pistão com 2 hélices maximizam a potência do torpedo. Sonar em espera, unidade operando normalmente. Mas o torpedo não viaja às cegas. Ele arrasta um fio ligado ao sistema de armamentos do submarino que faz a navegação. Sua velocidade atinge 32 nós, quase 60 km por hora, com um alcance de 13 km. Ao se aproximar do alvo, o fio é cortado e o sonar assume a navegação. Um único torpedo tem o poder explosivo de 550 quilos de TNT. A arma localizou o alvo. Se o torpedo não acertar o alvo, ele pode fazer a volta e atacar novamente, Explosivo armado. detonando abaixo do navio. Explosão na direção do Sierra 63. Mas existe uma falha nos torpedos dos mega submarinos. O sonar inimigo pode ouvir sua aproximação, dando ao alvo uma chance de escapar do ataque.
Mas do outro lado do mundo está sendo desenvolvido um torpedo que ninguém poderá detectar, capaz de destruir um mega submarino. Este é o berço do Barracuda, o torpedo do amanhã. Barracuda tem um motor de foguete no lugar do motor de pistão. Com ele, o torpedo atinge 360 km por hora na água, quase 4 vezes mais rápido do que os torpedos dos mega submarinos. O Barracuda é tão veloz que cria uma bolsa de ar na água. A única parte que toca a água é o cone dianteiro que o direciona, num fenômeno conhecido como supercavitação. O movimento no ar produz um atrito menor do que o movimento na água. E menor atrito significa maior velocidade. E ele vai tão rápido que nenhum alvo é capaz de sair do caminho a tempo e acaba sendo atingido. Por viajar mais rápido que a velocidade do som, o Barracuda ultrapassa até mesmo as próprias ondas sonoras. Nem mesmo o sonar do mega submarino poderá ouvir o torpedo antes do impacto. Com o avanço de torpedos como o Barracuda, a única defesa dos mega submarinos é aperfeiçoar a ação evasiva. Há muito tempo, a maior vantagem do submarino é navegar em silêncio. É um jogo tecnológico de gato e rato que vem crescendo desde a Segunda Guerra Mundial. E engenheiros navais criaram projetos secretos que dão ao USS Texas a maior das vantagens: invisibilidade. O submarino nasceu para ser furtivo. Mas para a mais recente geração de mega submarinos como o Texas, a ação evasiva envolve mais do que se esconder sob a água. Significa se tornar o que os submarinistas chamam de um buraco na água. Velocidade em silêncio absoluto. É uma inovação essencial, porque quando o submarino perde o elemento surpresa, os resultados podem ser devastadores. Em 1942, a Marinha Alemã utilizou a ação furtiva de seus U-boats para dominar os mares. Navegando em grupos e atacando de modo quase invisível, eles afundaram milhares de navios de suprimentos. Mas os U-boats tinham um calcanhar de Aquiles. Eles precisavam emergir à noite para recarregar as baterias. Navios de guerra e aviões aliados foram equipados com radares para localizar os submarinos. Com isso, os caçadores tornaram-se presas. Assim que eram localizados, de certo modo já estavam derrotados. Os U-boats não tinham chance na superfície. Eles mergulhavam e tentavam fugir, mas eram localizados pelos sonares, uma tecnologia cujo nome significa som, navegação e alcance. Um transmissor envia um impulso elétrico do navio de origem, que libera uma onda sonora na água. É o clássico ping, ouvido em filmes de submarinos. As ondas sonoras viajam a 1.500 metros por segundo e refletem em objetos sólidos, revelando o submarino escondido. Os sonares provocaram muitas baixas entre os poderosos U-boats. Para que não seja detectado por um sonar moderno, um mega submarino precisa se tornar um buraco na água, mais silencioso do que a área ao seu redor. Longe dos oceanos, um laboratório secreto aperfeiçoa a ação furtiva, trabalhando para tornar o Texas invisível. Lago Pandy Rio, em Idaho, a centenas de quilômetros dos olhos e ouvidos de adversários em potencial. Esta é a primeira vez que uma câmera tem permissão de filmar o Cutthroat, o maior submarino não tripulado do mundo. Sua função é mostrar aos engenheiros
como tornar o Texas ainda mais silencioso. Este modelo em escala do USS Texas é uma reprodução totalmente fiel, incluindo o propulsor ultra-secreto, especialmente projetado para aumentar o empuxo e, acima de tudo, minimizar os ruídos. Dentro dele, um enorme conjunto de baterias alimentam o cérebro do submarino, composto de inúmeros computadores que pilotam o submarino segundo uma rota programada. Este lago tem 300 metros de profundidade e é um dos locais de testes mais silenciosos do mundo. Perfeito para a avaliação de projetos secretos tais como navios de guerra invisíveis aos radares. Cada veículo aquático tem uma assinatura acústica característica, gerada pelo som da água movendo-se sobre seu casco. Motor respondendo, 70 RPM. Entendido. Veículo a caminho. Se os submarinos da classe Virginia tiverem uma fraqueza acústica, esses homens são uns dos poucos no mundo que sabem qual é. Afirmativo, prossiga assim. Microfones submersos registram o mergulho do submarino, permitindo que a marinha ouça o que o inimigo ouviria. Os hidrofones são tão sensíveis que podemos detectar neve caindo na água agora. Aqui, o aperfeiçoamento do design para maximizar a ação furtiva é uma obsessão. Fizemos mudanças minúsculas, muito detalhadas, sobretudo no propulsor, que representaram melhorias significativas no desempenho acústico da hélice. Fazer um buraco na água significa mais do que apenas fabricar um submarino mecânico e hidrodinamicamente silencioso. Significa absorver o som. Fontes fora da Marinha afirmam que a maioria dos submarinos modernos é revestida de um material chamado anecoico ou anti-eco. Quando o sinal do sonar atinge o submarino, esse material secreto, semelhante à borracha, absorve o som sem refleti-lo de volta à fonte. A ação furtiva é importante para a sobrevivência do submarino, mas se o USS Texas e seu irmão, o Virginia, quiserem resistir em uma batalha, eles precisarão ver e ouvir o mundo ao seu redor para navegar, atacar e defender-se dos inimigos. Um mega submarino literalmente pinta um retrato de seu ambiente utilizando o som. É a única forma de sabermos o que tem à nossa frente, o que tem à esquerda, à direita e para onde devemos ir sem colidir com outras embarcações no mar. Obviamente não temos janelas e quando estamos submersos essa é a verdade. O mega submarino pode ouvir melhor do que qualquer outro submarino já fabricado. Ele possui 10 conjuntos de sonares montados nas laterais, na proa e um rebocado na parte traseira. Todos trabalham com o som para produzir uma visão da paisagem submarina como nunca antes vista. Cada linha na tela representa um contato, qualquer coisa na água que produz um ruído, seja uma baleia, um navio de cruzeiro ou um barco pesqueiro. Este é um navio mercante, soa como um navio mercante costeiro, provavelmente não muito grande. E o que ouvimos quando ficamos na escuta é a hélice girando na água e as bolhas de ar se formando e batendo nas pontas e nas lâminas das pás. E o som delas girando e impulsionando o navio na água. Há algumas ameaças que o Texas talvez não seja capaz de ouvir, até que seja tarde demais. Um fantasma tecnológico da Segunda Guerra que retornou para assombrar os oceanos. Nos últimos dias da guerra, os aliados usaram radar para destruir a frota de submarinos da Alemanha. Os alemães conheciam a falha fatal do U-Boat. Os motores mecânicos periodicamente precisavam de ar para recarregar as baterias.
Sempre que um U-Boat emergia, ficava perigosamente exposto. O engenheiro alemão Helmut Walter criou uma forma de manter os U-Boats submersos por mais tempo. Ele o batizou de propulsão independente a ar, ou AIP. Nascia assim o U-Boat tipo 21. Ele tinha ideias revolucionárias. Assim, ele inventou um submarino aerodinâmico, capaz de atingir altas velocidades, bem à frente do seu tempo. O tipo 21 era extremamente furtivo. O segredo era uma enorme quantidade de baterias capazes de mantê-lo submerso por mais tempo. E ainda assim, alcançar velocidades de 16 nós, mais rápido do que os comboios americanos na superfície. No entanto, a guerra acabou antes que a Alemanha lançasse o novo submarino com propulsão independente a ar. "50 anos depois, o conceito da AIP ressurgiu na Alemanha e na Suécia. O Gotland, da Marinha Sueca, mede apenas 60 metros, a metade do tamanho do Texas. Utilizado na defesa costeira, sua maior característica é a furtividade. Seu segredo é o motor Kockums Stirling, extremamente silencioso. Ele usa um misto de diesel e oxigênio líquido para movimentar um gerador, que por sua vez alimenta o motor elétrico ultra silencioso. Instalado em um ambiente à prova de som, o motor do Gotland é tão difícil de detectar que a Marinha Americana alugou o submarino para ser usado em jogos de guerra. Se o Gotland é silencioso, este submarino alemão é quase imperceptível. O Alpha 212 não é mais veloz, nem tem mais poder de fogo do que o Texas, mas é impulsionado por uma reação química. É tão silencioso que os fabricantes afirmam que é capaz de desaparecer. O Alpha 212 nasceu no mesmo estaleiro que teria fabricado o U-Boat revolucionário de Walter. Até mesmo o design das armas, o formato do submarino. Atualmente, a Alemanha não fabrica submarinos bélicos, mas sentinelas e espiões para patrulhar as águas costeiras. A característica furtiva do Alpha 212 começa do lado de fora. O desenho do casco permite a ele deslizar pela água refletindo pouco som. E o interessante é que a soldagem é feita no local. O corte das peças é feito em um processo computadorizado e antes de serem soldadas, cada uma das seções do casco é pré-aquecida para ter maior resistência. O processo é tão preciso que os erros são medidos em milímetros. Quando terminado, o Alpha 212 é menor do que o Gotland e ele não precisa de um propulsor nuclear ou de um motor mecânico. Não precisamos de motor de pistão, geradores, embreagens ou coisas do tipo. A antiga tecnologia se foi. Temos uma nova tecnologia com células de combustível. Para movimentar essa geração de submarinos, a Marinha Alemã utiliza células de combustível. Elas são consideradas a fonte mais recente de energia barata para casas e carros. Este é o som do Alpha 212, quando utiliza motores convencionais a diesel. Quando ele quer se afastar em silêncio, utiliza um grupo de células de combustível. Acionando o interruptor, o Alpha 212 desaparece. O submarino entrou em modo silencioso e estamos acionando as células de combustível. Elas vão alimentar o propulsor. Esse motor elétrico está produzindo mais de 1000 cavalos e não se ouve nada. Somos um buraco na água agora. A Marinha Alemã não revela a autonomia e a velocidade que o submarino é capaz de atingir com as células de combustível. A única coisa que afirmam é que ele pode permanecer submerso durante semanas seguidas.
É bom ter um submarino furtivo como o nuclear, mas este é superior, este é super furtivo. Por mais impressionante que seja a ação furtiva, não basta fazer um mega submarino. O poder de fogo, a resistência, a autonomia ilimitada colocam o Texas numa classe especial. Mas todo marinheiro sabe que o oceano é mais poderoso do que qualquer submarino já construído. Uma única perfuração pode inundar a embarcação em minutos. A menor falha mecânica ou erro humano pode transformar o mega submarino num incinerador. Se houver uma catástrofe, a sobrevivência dependerá da ação rápida da tripulação e de equipamentos engenhosos que estão revolucionando o resgate submarino. Nada que o homem construa, nem mesmo o mais avançado submarino do mundo, é imune às forças da natureza. Às armas de guerra ou ao erro humano. Antes de levar um submarino ao mar, os tripulantes devem aprender a operá-lo com perfeição. E devem saber como agir quando houver um desastre. Uma colisão contra um monte submarino a 180 metros de profundidade provoca uma rachadura no casco do submarino. Emergir! Emergir! Lançando 45 mil litros de água por minuto na sala de máquinas. A situação rapidamente fica crítica. Colisão a bom bordo! A enorme pressão causa a ruptura de tubos e válvulas de admissão. A tripulação tem poucos segundos para controlar a crise e salvar o submarino. Um movimento em falso causará a morte de todos. Prosseguir treinamento. É um cenário que se repete diariamente no treinamento da Marinha. Avise para ajustar e rolar. O exercício é repetido inúmeras vezes. Desta vez, o vazamento foi controlado por pouco. Aqui, os submarinistas aprendem tudo o que vão ver, ouvir e sentir. Dando o alarme. Quando houver uma crise em um mega submarino. Periscópio livre. Antes de receberem as chaves de um submarino de 2,5 bilhões de dólares, 150 metros. Eles aprenderão a manobrar e a conduzir o submarino no Viscott, simulador de treinamento de embarcações da classe Virginia. Passo auxiliar 2/3 de cavitação. É interromper mergulho. O simulador é o mais próximo que podemos chegar do mar sem estar no mar. Mergulhar, mergulhar. E com isso vem a adrenalina de estar a caminho. O trabalho do piloto é fundamental, sobretudo quando acontece um desastre. Inundando a sala de máquinas. Subida de emergência. Manter um ângulo de 20 graus. Manter ângulo de 20 graus. Subindo em ritmo constante. Saber como emergir um mega submarino em poucos segundos pode ser a diferença entre a vida e a morte. No entanto, todo tripulante sabe que um inimigo muito pior vem de dentro. Código vermelho na sala de máquinas. Código vermelho na bomba dianteira. O fogo. Essa é uma das piores situações que podemos enfrentar. Toda a tripulação, todo o submarino está em risco. A fumaça pode reduzir a visibilidade a zero. É como ficar preso em um prédio em chamas. Você perde as forças. Com o tempo, fica cansado, exausto. As temperaturas atingem centenas de graus. Em alguns casos, até 1000 graus. Você transpira demais, perde água e o segredo é não ficar desidratado. Um submarino é vedado à água e ao ar. É um ambiente fechado.
Um incêndio na embarcação literalmente suga o ar dos tripulantes. Não dá nem para pedir ajuda. Se houver um incêndio, precisamos apagar. É uma situação de vida ou morte. O treinamento em simuladores como este é a melhor defesa da tripulação contra catástrofes como um incêndio. Mas nenhum treinamento pode defendê-los contra um predador silencioso que se oculta nas águas escuras, esperando indefinidamente. Um dos piores inimigos do submarino, a mina. Desde o fim da Guerra do Vietnã, as minas causaram mais danos às embarcações americanas do que todas as outras armas combinadas usadas contra nós. A localização de minas é um trabalho perigoso e tedioso. Em Cambridge, Massachusetts, a Marinha aperfeiçoa uma arma secreta. O UUV, Veículo Submarino Não Tripulado. Um batedor avançado que mapeia campos minados. O Bluefin 21 parece um torpedo, porque é projetado para ser lançado de um tubo de torpedo. Mas esta máquina não é feita para matar. Sua missão é salvar vidas, identificando minas antes que detonem. O custo para a Marinha é o sacrifício de um UUV de $500 mil para salvar um submarino de bilhões de dólares e sua tripulação. A capacidade do Texas é de lançar veículos submarinos não tripulados, ou UVs, para realizar a caça, e a localização de minas é absolutamente fundamental. Comece na bandeira verde e vire para este ponto verde aqui. Tom Barrow, do Centro de Guerra Submarina, quer testar a capacidade de mapeamento de minas do UUV para ver como o Bluefin funciona. Ele o envia para localizar um naufrágio. Qual a resolução do sonar? O sonar tem uma resolução de 10 centímetros. Dá para ter uma boa imagem daquilo que estiver no fundo do mar. O UUV navega sozinho com inteligência artificial. Ele percorre trajetos paralelos com 1.200 metros de comprimento e 150 metros de largura. Ele evita obstáculos inesperados, tira fotos e se mantém no curso. O Bluefin é alimentado por baterias e é capaz de mapear 20 km² em cada missão, navegando a 30 km por hora. Mas se o UUV falhar em uma missão real, minas podem destruir um submarino. E quando um submarino está com problemas no fundo do mar,